Em um mundo com tantas incertezas, em um mundo com tantas inseguranças, nós estamos juntos mais uma vez para abrirmos a palavra de Deus. Você acredita que os mortos um dia vão acordar, vão ressuscitar? Qual é a principal razão que nós podemos acreditar nesta promessa? É hoje, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, está no ar mais um programa Escola Bíblica. Como você está? Como foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Esse final de semana eu tive a oportunidade de participar de um retiro espiritual. Nem sempre a gente que fala muito tem a oportunidade de ouvir, mas eu gosto muito de ouvir. Eu tive o privilégio de sentar para ouvir orientações, ouvir mensagens da palavra de Deus. Isso faz muito bem para a gente, porque todos nós, independente de quem sejamos, todos nós precisamos ser orientados, guiados. Todos precisamos de um pastor. Toda ovelha precisa da orientação de um pastor. Eu espero que as coisas estejam bem aí na sua casa. Se não estão, eu espero que durante essa semana, mais uma vez, ao abrirmos a palavra de Deus, tenhamos a oportunidade de crescer e de enchermos o nosso coração de esperança. Porque esse é o propósito da Novo Tempo. Esse é o nosso grande objetivo. Por isso, nós temos aqui na Novo Tempo um departamento que é a Escola Bíblica, um departamento onde nós produzimos novos estudos bíblicos, onde nós atendemos os nossos telespectadores. E o nosso grande objetivo é fazer com que essas mensagens produzidas pela Escola Bíblica, em forma de revista, alcance cada lar. E agora nós temos um novo propósito. Queremos ter um novo estudo, um novo guia para alcançarmos 50 mil pessoas. Por isso, nós precisamos da sua ajuda. Você que já é um anjo da esperança, você que já tem participado conosco, você que já tem colaborado, durante este mês de março, nós estamos numa campanha de oferta única, uma doação única para que esse novo estudo seja produzido e alcance 50 mil lares. Por isso, você pode fazer sua doação. Está aí na sua tela. Você pode ligar agora. 0 operadora 12 21 27 30 30 e fazer a sua doação. 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou também fazer a sua doação através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Tira uma fotinho da tela, tirou aí? E aí, faça a sua doação. Nós contamos com você, porque juntos nós podemos levar um conteúdo que está baseado naquilo que Deus deseja e que vai fazer com que milhares e milhares de pessoas conheçam mais da palavra de Deus e tenham esperança. Participe com a gente. Uma oferta única durante esse mês de março para esse novo estudo, ok? Nós vamos, nesse momento, orar, vamos pedir a orientação do Senhor ao abrirmos a sua palavra. Eu quero orar especialmente pela Geisa. Semana passada,
ela fez um pedido em favor do seu pai, ele descansou, ela acredita de que ela tem a esperança de que um dia ele vai acordar para ter a eternidade, mas que nesses períodos, Geisa, de falta, de dor, de sofrimento, você tenha o consolo do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Pai, é hora de abrirmos a Tua Palavra mais uma vez para entendermos os Teus propósitos, descobrirmos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e descobrirmos que a nossa existência tem sentido. Que o Espírito Santo nos ilumine. Oro por cada pessoa que está ligada com a gente, aqui na Novo Tempo, no YouTube, no canal da Novo Tempo, no Facebook, que cada um neste momento que está assistindo ou vai assistir esse programa seja alcançado pela palavra, pelo poder do Espírito. Oro pela família da Geisa, que o Senhor os abrace, traga conforto, consolo, com a esperança que nós temos em Jesus. Eu suplico isso em nome do Salvador. Amém. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Você tem aí a sua Bíblia? Você tem um caderninho, uma canetinha? Muitos pegam um caderno, uma caneta, anotam os textos. Mas se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar, conferir aí na sua Bíblia. Eu vou usar a tela, como eu sempre faço. É uma maneira didática para a gente ir explicando, o texto está aqui, porque assim você vai fixando mais. Queria só lembrar que o tema da nossa temporada, esse é nossa quinta semana já, a lógica da existência humana é o nosso tema, e durante essa semana nós vamos falar sobre o grande plano da salvação que nós temos em Jesus. Ele nos ergue da queda e ele agora é acessível para todos nós. Só para fazer uma tomadinha aqui do que a gente trabalhou, né, nessas 4 semanas, trabalhamos sobre a origem, a queda, as consequências da queda e agora o plano de reerguer-se. Nós enfatizamos o tema da morte, que é o que a gente vai concluir hoje, mas nós queremos ampliar trabalhando o tema de salvação, tá bom? Se a gente fosse fazer uma pequena linha do tempo para você visualizar, a gente se concentraria nessa primeira parte. O ato criador, antes da queda, né, a condição que Deus coloca, dando liberdade para o ser humano, através de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a queda, mas imediatamente à queda há um plano de salvação, de restauração, que nós vamos explorar a partir de quarta-feira mais aqui. E as consequências que a gente já trabalhou. O pecado, a morte e a mudança da natureza humana, que a gente vai enfatizar. E aí nós vamos, ao longo do nosso estudo, traçando as outras linhas, porque a nossa existência ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um sentido. E nós trabalhamos isso nosso último encontro, o texto de Mateus, capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Vamos lá. A gente tem aqui uma separação, aqueles que tiverem feito o bem e aqueles que tiverem praticado o mal. Só para a gente definir isso, o bem, aquilo que Deus deseja para a vida, o mal, a rejeição daquilo que Deus deseja. Não é meritório isso aqui. Não sei se você capta essa ideia. Ou seja, eu me esforço, faço e aí ganho. Não é mérito pessoal, mas é a aceitação daquilo que Jesus fez. Ou seja, eu aceito ao Senhor Jesus como meu Salvador e eu vivo isso num processo de transformação ao longo da vida. O Espírito Santo vai trabalhando na minha vida e a rejeição daquilo que Jesus fez e uma vida
contrária àquilo que Jesus fez, consequentemente vai fazer com que futuramente, ao descansar, ao dormir o sono da morte ou ao estar vivo, não fazer parte daquilo que o Senhor desejou. E tem uma palavra aqui que é importante, que está no verso anterior aqui, ó. Eles ouvirão a sua voz. Eu enfatizei isso. Aquele que vai ouvir a voz do Senhor quando Ele voltar, ou aquele que vai reconhecer o Senhor Jesus quando Ele voltar, é aquele que hoje ouve a voz. Senão, será um momento para ele desconhecido. Na sequência, outro detalhe importante, a gente tem duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E aí, eu quero ler o que está em São João 5, 38 a 40. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esse verso, na sequência, está ligado aos versos 28 e 29. Aquele que ouve a voz do Senhor vai ter vida, vai ressuscitar para a vida. E se estiver vivo, vai encontrar com o Senhor. Agora, Jesus chega ao final desse capítulo dizendo para aquele público, quem é aquele público? Não sei se você recorda, são aqueles que conheciam muito da palavra. O Senhor diz para eles assim, não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Você não crê em mim. Vocês examinam as Escrituras porque querem ter a vida eterna, mas elas falam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim. Quero resumir esse verso aqui para a gente ir para o intervalo. Eu leio a palavra, mas às vezes eu tenho um ouvido seletivo. Eu só quero ouvir aquilo que está bom para mim. Aquilo que às vezes gera uma confrontação, eu não quero ouvir. E era o que eles faziam, eles não aceitavam aquilo que o Senhor orientava. Se eu não aceito hoje, eu não posso ser recebido amanhã. A gente vai para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. A gente foi por intervalo apresentando esse texto do capítulo 5, versos 38 a 40, quando Jesus fala para aqueles que eram conhecedores da palavra, que eles se diziam conhecedores da palavra, mas aquilo que eles deveriam entender, que era a apresentação de quem era Jesus, eles não estavam dispostos. Às vezes, nós somos muito convenientes quando nos aproximamos da palavra, quando conhecemos. Queria dizer para você que a gente não fica do mesmo jeito quando nós conhecemos a Jesus. Há um processo de transformação. Leva a vida inteira, mas tem que haver uma transformação. E às vezes, como eu mencionei, a gente é seletivo. Aquilo que é conveniente para a gente quer ouvir. Mas aquilo que não é conveniente, a gente não quer ouvir. Mas a gente não pode esquecer que aquele que não ouve hoje a vontade verdadeiramente do Senhor, naquele dia, não vai conseguir ouvir. Por isso, como está seu coração quando você se aproxima da palavra? Ou talvez estou falando para você que nem quer ouvir. Você está tendo uma oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade. Cada vez que eu relembro esses temas, eu fico pensando o quanto eu estou comprometido verdadeiramente com a palavra. Vamos continuar na sequência? Então vamos lá. Nós descobrimos então, no capítulo 5 do Evangelho de João, que nós temos duas ressurreições. A ressurreição da vida, aqueles que ouviram a voz do Senhor, e a ressurreição do juízo para aqueles que rejeitaram a voz do Senhor. E eu quero enfatizar a ressurreição da vida.
Essa ressurreição da vida acontece quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Aqui está a partir do verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição da vida se dá quando Jesus volta. Agora vamos enfatizar. Está bem claro, é a vinda do Senhor. Segundo, quando a trombeta soar, trombeta sempre anunciava a guerra ou a vitória no final dessa guerra. E aqui está anunciado o final da guerra, ou seja, o mal não vai mais atuar diretamente na vida das pessoas. A morte, ela está sendo interrompida. Nós temos uma morte eterna que acontece em seguida, mas a morte para aquele que seguiu ao Senhor Jesus não acontece. E a Bíblia diz que nesse momento que é ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. A palavra mortos aqui se refere àquele que é um cadáver, aquele que virou pó. Esse vai ressuscitar, vai se levantar, como eu mencionei na semana passada. E ele vai se levantar primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Eu quero explorar um outro capítulo da Bíblia para mostrar para você por que eu posso acreditar nisso. Essa é a grande esperança que a gente tem. Porque eu posso acreditar que os mortos vão levantar da sepultura. E nesse capítulo, depois você leia todo o capítulo, minha sugestão, com bastante tranquilidade, com bastante calma, eu sublinhei alguns versos aqui que são muito importantes. Paulo está escrevendo nessa carta aos habitantes da cidade de Corinto, aos cristãos, porque havia um problema de não acreditarem na ressurreição. E aí ele começa na carta, nos primeiros versos, eu vou ler os versos de 3 a 6, que diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Vamos ler o texto agora com o que está sublinhado. Primeiro ele enfatiza: Cristo morreu. Por que eu posso acreditar? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. O que isso tem a ver? Só é possível acreditar que os mortos vão acordar porque Cristo morreu por uma conta que nós deveríamos pagar. Qual foi o resultado do pecado? A gente já estudou. Qual é o salário do pecado? É a morte. Cristo viveu sem pecado, com possibilidade para pecar, mas não pecou, foi tentado, ele viveu, pagou a conta, mas o pagamento da conta era morrer. Alguém precisava morrer. Por quê? Porque lá no jardim, a sentença foi dada. Todo aquele que comer desse fruto morrerá. Mas, ao mesmo tempo que a sentença foi dada, o pagamento da sentença estava ali. E Jesus Cristo morreu e pagou. Paulo começa dizendo assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. E agora, olha o que ele continua dizendo:
e ele foi sepultado, e ele ressuscitou. Está aqui a sequência do que acontece com qualquer ser humano que não estiver vivo quando Jesus voltar. Ele morre, ele é sepultado e um dia ele vai acordar. E ele diz, e Jesus acordou no terceiro dia. E aí ele termina dizendo, alguns que ouviram essa promessa já dormem, ou seja, alguns estão vivos, sobrevivem, ele diz na sequência aqui, algumas palavras anteriores, mas alguns já morreram. Agora vamos aprofundar isso aqui. Capítulo 15, verso 12. Está no mesmo capítulo. O ideal seria se a gente lesse toda a narrativa, tá? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Eles pregavam que Cristo ressuscitou, mas alguns não acreditavam que haveria ressurreição de mortos. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Paulo está dizendo, se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, não tem como separar esta fala, essa crença, de que aqueles que morrem um dia vão ressuscitar. Não tem. Porque Jesus exemplifica tudo o que aconteceu. Sequência, vamos lá. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se eu não acredito que há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, não levantou da sepultura. E se Cristo não ressuscitou, eu gosto muito dessa sequência, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. No que eu vou acreditar? Aonde está a lógica? É isso que Paulo está dizendo. Aonde está a lógica da existência de eu não acreditar que um dia o indivíduo que morreu vai acordar? Se eu acredito que isso aconteceu com Jesus Cristo. Verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Vou parar aqui. Amanhã eu leio os versos finais aqui. Para mim aqui está a grande diferença do cristianismo. Eu respeito aqueles que pensam diferente, que têm outras crenças, mas aqui para mim está a essência do cristianismo. Eu não preciso aplacar a ira de um Deus. Não preciso conquistar o amor de um Deus. Segundo, o Deus que nós cremos, que o cristianismo apresenta na Bíblia, é um Deus vivo. Outra coisa, é um Deus que veio e tomou o meu lugar, pagou a minha conta para me salvar. São muitas informações, eu sei. Por isso, quero disponibilizar para você mais uma vez a revista Princípios. E aqui tem temas que a gente está abordando aqui. Você pode receber gratuitamente na sua casa. Pede agora. Mande uma mensagem por WhatsApp, 12 9 82 44 44 49. Está aí na sua tela. Pede, estuda, abre a Bíblia. Encha o coração de esperança. Eu não sei o que você acredita. Não sei como você está. Mas eu queria dizer para você que aqui está a beleza do cristianismo. Um dia Jesus Cristo voltará a esta terra. Esse Jesus que pagou a minha conta. Se eu acredito que Ele viveu aqui, morreu e ressuscitou,
Ele vai fazer isso com aqueles que estiverem mortos. Eu quero orar para que você entenda isso e coloque isso dentro dessa sequência. Abra seu coração. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Obrigado porque Ele voltará. Que nós estejamos preparados naquele dia, vivos ou acordando da sepultura. Em nome de Jesus. Amém.